espero que seja tudo bem com vocês. Esse deve ser o vídeo mais pedido do canal. Vocês perguntaram como eu estudei, quais eram os meus métodos, não sei o que. Então eu trouxe esse vídeo, tudo sobre o meu terceiro ano, sobre a minha reta final, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, como eu estudava, com o que eu estudava, enfim. Eu espero que sane as dúvidas de vocês e que seja um vídeo bem completo, que era a intenção. Antes de seguir com o vídeo, eu tenho que deixar claro que é uma experiência pessoal. Eu tô passando pra vocês a minha experiência, mas não significa que é o melhor ou que é o certo. Não significa que vai dar certo pra você porque deu certo pra mim. Eu precisava deixar isso claro, tá? Não tomem essas coisas como verdades absolutas, mas eu sei que é complicado passar por um terceiro ano, passar por, sei lá, mesmo que você não esteja mais no terceiro ano, pressão de vestibular, é chato e é muito legal quando tem alguém que te entende ou alguém que já passou por aquilo e pode te dar alguma dica. Eu espero que ajude vocês de alguma forma. É isso, vamos lá? Beleza, primeiro vamos falar da minha estratégia, ou o que eu acho que eu fiz que me deu mais um norte, assim, que mais me ajudou. Basicamente, eu tentei racionalizar as coisas. Por quê? A gente sabe que o Enem tem uma montanha de conteúdos que pode cair. E não dá pra gente manjar de tudo. Quando eu comecei o terceiro ano, eu olhei aquela montanha de coisa que eu tinha que estudar e pensei, não vai dar, impossível, impossível. Como que eu fiz isso? Primeiro, eu estipulei a nota que eu queria tirar. No meu caso, eu não sabia que curso eu queria, mas eu sabia que eu queria tirar uma nota suficiente pra escolher qualquer curso que eu quisesse. Então eu estipulei pra mim mesma que eu queria tirar 800 no Enem. Talvez muito alto, talvez. Mas se eu estipulasse uma meta alta, eu me esforçaria ao nível daquela meta, entenderam? Se você já sabe que curso você quer, é até mais fácil. Você vai, pega a nota de cortes do ano anterior, na faculdade que você quer e tenta tirar perto daquela nota. Um pouco acima, né? Sempre bom pra se garantir, porque as notas mudam. Mas, enfim, basicamente você toma isso como base. Beleza, sabendo que eu queria tirar 800, tendo estipulado a minha nota, eu fui ver quanto faltava pra eu chegar lá. Eu já tinha feito o Enem no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Então eu peguei a mais recente, que eram as notas mais recentes, que eram as do segundo ano. Eu tinha tirado 648,3 em Ciências da Natureza, 701,9 em Ciências Humanas, 642,3 em Linguagens, 539,1 em Matemática e 980 na Redação. A minha média tinha sido 702,32, considerando que na faculdade daqui eles não usam peso. É uma média aritmética simples, não é ponderada. Pra chegar em 800, eu precisava aumentar basicamente uns 100 pontos aí. Pouco? Não é pouco. Então beleza, eu já sabia que eu queria tirar por volta de 800 e que pra isso eu teria que tirar 100 pontos a mais do que no ano anterior. Pra isso foi importante conhecer o Enem, conhecer a TRI, saber o que valia mais e o que valia menos. Eu fui, procurei no Google, basicamente deu no site do MEC ou do INEP, eu não lembro, mas deu um PDF falando sobre a métrica da TRI e basicamente eu descobri que natureza e matemática valem mais. Ou seja, mesmo que eu acerte mais questões em linguagens do que em matemática, eu vou tirar mais em matemática do que em linguagens, faz sentido? Ou seja, esses eram os lugares onde eu precisava mirar, principalmente porque ficou óbvio que a minha pior matéria era matemática, 539,1. Tendo essa informação em mãos, que natureza e matemática valem mais, fora a redação, claro, mas a redação ali já era uma coisa boa pra mim, eu já tava bem em redação. E avaliando as minhas notas, ficou claro que o caminho mais certo pra eu conseguir esses 100 pontos a mais era investir em natureza e matemática principalmente. Vocês entenderam? Eu peguei as minhas notas anteriores, vi quanto faltava pra nota que eu queria tirar e fui procurar saber como é que a prova funciona, onde que eu poderia tirar mais, onde que eu poderia mirar pra conseguir esses 100 pontos. E a partir daí eu já sabia que os meus principais focos no resto do ano seriam natureza e matemática. Tendo falado disso, agora vamos falar da minha rotina escolar, ou seja, o meu tempo na escola. Porque basicamente a maior parte do meu tempo eu passava na escola, vocês vão ver, então eu preciso dar um contexto. Eu tinha aula todo dia de segunda a sexta, das 1h20 da tarde às 8h20 da noite. Bastante coisa. Além disso, mais pro final do ano, assim, a partir do segundo semestre, começou a ter um horário extra, às quartas-feiras ou segundas-feiras, era, enfim, um horário extra de química, ou seja, a gente ficava até umas 9h20 por aí. Também tinha aula aos sábados, das 7h10 da manhã até às 11 mais ou menos, eu não lembro, aula de química e biologia. E nas quartas-feiras pela manhã tinha uma oficina de redação que pra mim começava às 9h10 e ia até às 11h50 por aí. A gente ia, tinha um tema diferente cada semana e tinha que fazer durante aquele tempo. Mas enfim, basicamente esses eram os meus horários. Aí, quanto a provas, era o seguinte, tinha as mensais e tinha as bimestrais. As mensais eram normais, tipo, provas que os professores faziam e a gente tinha que responder. Vocês vão entender? Elas aconteciam aos domingos pela manhã, sim, ou seja, tendo a aula no sábado e tendo a prova no domingo. E era dividido tipo os blocos do Enem. No primeiro domingo era humanas e natureza e depois no outro era linguagens e matemática, não tinha redação. Isso como era o Enem pra mim, agora eu sei que não é mais assim pra vocês. Sendo que tinha tipo assim, 3 provas de matemática, 3 provas de física, era bem top. Eram 3 físicas, várias químicas, só que tinha só uma prova com 15 questões, 2 histórias, 2 biologias, 3 matemáticas, 2 geografias, o resto eu acho que era sozinho mesmo.
As provas bimestrais eram simulados do Enem, simulados SAS-Enem, do sistema Aridissá. Aconteciam pelos sábados à tarde e domingos pela manhã. Bem parecidos com o Enem mesmo, no mesmo formato, enfim, mesmo estilo. Tinha redação, tudo. Dá pra dizer que era bem raro também ter um fim de semana livre. Geralmente era prova aqui, prova ali, depois de prova de novo. Fora que tinha outros simulados, assim, simulado Unicamp, simulado FUVEST, simulado extra, assim, pra dar ponto extra pra gente. E detalhe, gente, minhas aulas começaram dia 11 de janeiro e foram terminar, tipo, uma semana antes do Enem ou duas. Então você já tem um panorama em relação ao tempo que eu ficava na escola. Isso é importante para falar do próximo tópico, que é o gerenciamento do meu tempo livre, ou seja, livre de atividades escolares, que obviamente já era muito pouco. Eu tinha as manhãs, tinha as noites, alguma coisa do fim de semana e as férias, certo? Pelas manhãs eu fazia assim, tentava acordar o mais cedo que eu pudesse e estudava o conteúdo dado no dia anterior. Assim, eu tinha uma agenda e nela eu escrevia o que tinha sido dado em cada aula. Por exemplo, dança, era napoleônica, função do segundo grau, gases ideais 1. E aí no dia seguinte eu tentava dar uma revisada, uma estudada, enfim, o que eu precisasse, se eu tivesse entendido antes ou não, nesses assuntos. Gente, ignorem que a partir dessa hora eu tava começando a ficar suada porque tava muito quente, tá bom? Ignorem total. Claro que nem sempre eu conseguia tudo e eu dava prioridade pro que era mais importante, que eu não tinha entendido, porque eu tava com mais dificuldade. Isso exceto as quartas-feiras, porque eu sabia que tinha oficina de redação às 9h20 e mesmo que eu acordasse mais cedo, não iria render muito até 9h20. Então, às vezes eu tentava estudar um pouquinho, mas geralmente não dava muita coisa. Se eu tivesse muito atrasado em um assunto de física, eu usava aquele tempinho pra fazer uns exercícios e tudo mais. Pelas noites eu não fazia nada. Assim, eu não estudava. Eu chegava em casa já cansada de ter passado o dia inteiro na escola. Eu sei que eu não rendo durante a noite, entendeu? Eu só tentava dormir o mais cedo possível, que geralmente era tipo 11 horas, 11h30, meia-noite. E nos fins de semana que eu tinha livres era o seguinte: como eu tinha aula no sábado pela manhã e era química e biologia, ou seja, tenso, natureza, eu tentava revisar pela tarde, tentava revisar o que tinha sido dado pra não ficar acumulando pro resto da semana. Porém, eu preciso ser sincera e dizer que isso raramente acontecia. Os domingos eram os meus dias de folga, ou seja, eu não fazia nada, não pegava no livro, nada. Também acontecia de usar os fins de semana pra fazer simulados. Eu fiz os simulados do Hora do Enem, que foram 4 no total, mas eu não fiz o último, e o simulado SAS-Enem, só que feito pelo UOL. Eu fazia no sério, gente, eu me fechava no quarto, pegava a tarde de sábado ou de domingo, se eu não tivesse conseguido fazer no sábado. Geralmente era de duração de umas 4h30, com algumas questões de todas as áreas, sim, apenas um dia. E eu avisava pra todo mundo que eu ia fazer simulado, colocava um papel na porta avisando pra não me incomodar, trazia lanche, água, enfim, e colocava um caderno do meu lado e uma caneta. E pronto, eu fazia no sério. Agora, detalhe, em época de prova mensal, meu ritmo de estudo era diferente. Eu sabia que ia ter prova no domingo, então eu tirava a semana pra estudar. Eu dividia, digamos, vai cair esses 10 assuntos pras provas. Eu dividia os 10 assuntos nos 5 dias, segunda a sexta. Ou seja, 2 assuntos por dia eu ia dar direitinho. E aí eu usava as manhãs, que eu não tinha que estar na escola, pra estudar pras provas de domingo, certo? E o sábado eu ficava louca estudando. Depois que eu chegava da aula, eu ficava à tarde, entrava à noite, enfim, até eu achar que tava suficiente. Mas nada de dormir tarde demais, porque eu sabia que se eu acordasse cansada já era. Claro que às vezes acontecia um desespero, né? Ficava um tempo a mais e tudo, mas não adianta. Geralmente eu ia deitar mesmo que eu não soubesse, porque vamos na fé. Se eu sabia que ia ter química e física, por exemplo, e tinha alguns assuntos que eu ainda não tinha entendido nada, eu botava na segunda-feira, por exemplo, ou na terça, eu botava com mais antecedência pra poder aprender antes e evitar aquele desespero. E o que era mais fácil pra mim, às vezes eu até deixava de estudar dependendo dos outros assuntos. Português, arte, inglês. Eu deixava mais pro sábado, só dava uma revisada. Mais uma coisa que é meio errado de dizer que é tempo livre, mas vocês vão entender, são as aulas. Que aulas? As aulas que eu sabia que eu não conseguia acompanhar o raciocínio do professor. Eu usava pra responder Enems antigos ou pra responder o Praticando o Enem, que é um livrinho que vem junto com os livros que a gente compra do sistema Aridissá. Tem várias questões, assim, no estilo do Enem, produzidas por eles, com gabarito atrás. Então eu ia mais lá pra trás pra não desrespeitar o professor, não deixar claro que eu não tava prestando atenção na aula dele, porque tem que ter cuidado com isso sim. Os Enems antigos eu já tinha os aqui em casa, então eu levava e ficava resolvendo matemática e natureza. Eu parto do princípio de que se eu já tô na escola, então deixa eu aproveitar todo o tempo que eu tenho aqui. Porque em casa, mesmo pela manhã, que era o tempo que eu usava pra estudar, era muito mais fácil me distrair, deitar no sofá, deitar na cama, cochilar. Mas estando lá eu era obrigada a estudar mesmo. O que eu ia fazer? Aproveitar o tempo que eu tinha. Pode parecer uma coisa um pouco ofensiva de dizer, mas enfim, eu sabia, por exemplo, que em inglês eu não teria dificuldade. E eu também sabia que eu tinha muito que melhorar em matemática e natureza, então eu precisava desesperadamente usar qualquer tempo que eu tivesse como aquele
Mesmo se eu não tivesse levado esse livrinho ou não tivesse levado os Enems, que inclusive se vocês não tiverem, vocês podem imprimir, eu respondia questões da própria apostila mesmo. Ok, além da manhã, da noite, dos fins de semana e das aulas, eu tinha as férias de tempo livre. Nas férias eu fiz curso de férias no UP Vestibulares, porque tinha convênio com a escola, então era mais barato, enfim. Mas isso é uma coisa pessoal, tá? Tipo, eu sabia que em casa eu iria ficar depressiva, porque eu não ia ver ninguém, ter que fazer meu próprio roteiro, saber o que eu ia estudar cada dia. Não ia dar certo pra mim. Mas teve gente que ficou em casa mesmo, estudando sozinho, depende de você. Tinha aulas de segunda a sábado e também algumas aulas especiais no domingo pela manhã. Os horários eram de 2 da tarde até 5h40 da tarde, de segunda a sábado. E no domingo eram de 2 às 4. Ah tá, me enganei. Não era pela manhã, tá, meninas? No final desse cursinho também teve um simulado. Além desse cursinho, a própria escola oferecia algumas aulas com os professores do Sistema Aridissá, que vinham de Fortaleza. Foi só uma semana, se eu não me engano, não foi de todas as matérias. E era pela noite, ou seja, eu saía do cursinho e ia pra escola. Resumindo, eu só tive uma semana de férias mesmo, que foi a última semana de julho. Agora vamos pra parte de com o que eu estudava e como eu estudava. Gente, de novo, eu preciso dizer, isso é uma coisa pessoal, tá? Não tem nada demais. Mas eu vou dizer aqui, como eu disse, a minha escola usa o Sistema Aridissá, que é um sistema de Fortaleza por meio de apostilas. São 6 durante o ano inteiro e mais alguns livrinhos, mas a verdade é que eu quase não usei esses livrinhos, fora praticando o Enem mesmo. Tem todo um sistema online, ele te dá o resultado daquele simulado que eu falei por meio de TRI, tem gabarito online, tem aulas online, não sei o que. Mas só que o que acontece? Eles atualizam as apostilas todo ano. E eu comprei as apostilas usadas. No ano de 2016 eu comprei as apostilas do ano de 2015. Só que por isso eu não tinha o acesso ao sistema. Eu era uma indigente, então eu não posso falar sobre isso. Se as minhas notas do simulado Enem eram parecidas com a minha nota do Enem mesmo, não sei, eu nunca soube, eu só sabia quantas questões eu tinha acertado. Ou seja, os meus recursos eram essas apostilas, as aulas que eu tinha, o Google, a internet e o Geek. Como eu usava essas coisas? Eu prestava muita atenção às aulas, sério. Tipo, eu sentava mais na frente, exceto no final do ano que eu já tava cansada, dependendo, né, porque tem uns que não dá. Ou seja, pra tentar aprender o máximo que eu pudesse daquele assunto naquela hora. Porque eu já fui muito de pensar que, mas besteira, eu posso estudar isso aí em casa, eu posso aprender em casa. Mas isso é burrice. Desculpa, não quero ofender ninguém. Porque se você já tá lá, se você tá sendo obrigado a ter aquela aula, então por que você não tenta logo aprender ali? Porque aí em casa você só revisa, você, enfim, né? Você não vai precisar ter que gastar o mesmo tanto de tempo, de novo, sendo que no terceiro ano tempo é uma coisa que você não tem, com aquele assunto. E assim, eu não era muito de anotar. Calma. Eu anotava mais na própria apostila, assim, do ladinho. Eu não anotava muito porque eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Prestar atenção e anotar. Que aí eu ia anotando. Ainda mais eu que gosto de fazer aquelas anotações bonitinhas, não sei o quê. Aí quando eu tava lá no meio de anotação, eu já vi que o professor tava no outro assunto, aí não dava certo. Mas se você consegue também é muito válido, porque já aconteceu muitas vezes eu ter que pegar o caderno de amigos, tirar foto, enfim, porque eu precisava daquele resumo. Porque muitas vezes ajuda, principalmente na prova do próprio professor, porque ele escreve as principais coisas que ele acha que são importantes. Então, válido. Ou seja, pra mim era melhor só anotar os detalhes na própria apostila, porque lá geralmente já tinha resumido o que o professor tava falando. Eu só acrescentava o que eu achava que precisava. Enfim, gente, dependia muito da matéria, do professor e do tipo de aula, mas espero que eu tenha sido entendida. Em geral era isso. Também aconteceu várias vezes de eu tirar foto pra depois passar limpo, mas eu nunca passava limpo, então outro fator pro meu caderno tá com várias folhas em branco, como dá pra vocês verem. Beleza, eu falei também que pelas manhãs eu tentava acordar cedo pra estudar os assuntos dados no dia anterior. Eu ia pro escritório daqui de casa, fechava as portas, ficava lá sem distrações, levava tudo comigo que eu fosse precisar, pra não ter que levantar pra voltar pra buscar de novo. E aí uma coisa que eu fazia muito era falar sozinha e ficar andando pela casa. Na verdade, os dois ao mesmo tempo, geralmente. Por quê, gente? É um negócio pessoal. Eu não funciono sentada lendo a apostila, entendeu? Eu não consigo, porque eu tenho que ficar relendo várias vezes, porque eu não entendi, porque a linguagem é complexa, é prolixa, sei lá. Não funciona pra mim, eu fico com sono, eu fico cansada, eu fico entediada. O que dá certo pra mim é ficar me mexendo. Muitas vezes eu ficava com a apostila aqui, lendo, mas ficava em pé, ficava me mexendo, ficava mexendo no cabelo, mas tava lendo, entendeu? Então era isso que eu fazia. Principalmente tentando explicar pra mim mesma, porque isso ajuda muito. Se você consegue explicar, seja pra si mesmo ou pra alguém, significa que você entendeu, que você aprendeu, não é mesmo? Você usa mais vídeos, mais apostila, mais caderno, texto na internet pra estudar. Dependia do assunto, não tem como eu dizer exatamente. Eu usava alguma dessas coisas pra entender a teoria, pra entender o assunto caso eu não tivesse entendido ainda, e aí eu ia pros exercícios. Eu tentava fazer pelo menos, no mínimo, 3 de cada capítulo. O ideal era pelo menos 5, mas assim, se não desse 5, se não desse tempo, eu fazia pelo menos 3. E eu anotava os que eu não tivesse entendido. Geralmente eu pegava um post-it, colocava na frente da apostila aqui, exercício número 3 da página tal.
pra eu perguntar pro professor ou pra algum amigo meu. Sério, gente, exercício maior que. Não adianta você achar que sabe a teoria e não fazer exercício. Exercício é muito importante. Como que eu aprendi a teoria? Como eu disse, dependia do assunto, dependia da matéria, enfim. Geralmente eu procurava videoaulas. Dependia do quanto eu já tinha entendido. Se eu já tivesse entendido e achasse que já podia fazer exercício, eu ia direto fazer os exercícios. Se eu não tivesse entendido e precisava entender melhor, história, às vezes, era melhor pra mim procurar textos na internet, procurava no Google e lia os que me parecessem mais interessantes. Só não muito Wikipédia, né, por favor. Dica, gente, muitas vezes eu aumentava a velocidade, dá pra fazer isso. Tem uma engrenagemzinha embaixo, você coloca velocidade. Você bota, ao invés de normal, bota 1.5, 1.25. Ou seja, você que sabe, não dá pra dizer. Basicamente, tenha certeza de que é o melhor método pra você, que você tá entendendo a teoria e depois faça os exercícios. Paz. Além disso, assim, estudo pras provas. Detalhe, me perguntaram como eu conciliava os estudos pra escola e pro Enem. Em geral, não era tão difícil, porque geralmente os assuntos da escola eram os mesmos do Enem. Então, estar estudando pras provas era o mesmo que estar estudando pro Enem. Não era como uma escolha. No caso, a minha escola é assim, mas eu suponho que a de vocês também seja. Além disso, como o terceiro ano já era meio que uma revisão, eu já tinha uma noção de alguns assuntos, não era como aprender do zero. O maior problema mesmo era com algumas coisas tradicionais que eu sabia que não iriam cair no Enem, mas eu sabia que eu teria que estudar para provas. Eu fazia o que? Aceitava, estudava, mas dava menos importância. Também é válido lembrar que eu sempre fui uma boa aluna, então não é como se eu tivesse começado a estudar de fato só no terceiro ano, sabe? Meio que os anos anteriores já tinham me preparado, então eu tinha uma base. Para as mensais, eu fazia um resuminho antes, eu anotava num papelzinho todas as fórmulas que eu ia precisar pra depois ficar relembrando. Nada muito arrumado, eu sei que tem gente que faz mapa mental, não sei o que, mas como eu disse, pra mim era uma perda de tempo muito grande, porque eu sou perfeccionista e eu ia gastar mais tempo fazendo do que realmente memorizando aquele negócio que tá lá. Eu fazia um negócio mais, pegava o hidrocor, escrevia ali com uma cor diferente pra cada matéria e pronto, numa folha Chamex qualquer. Para as bimestrais eu não fazia nada, não estudava nada, porque como eu disse, era um simulado do Enem. Então eu ia na paz, na fé, nos conhecimentos gerais. Eu esqueci de falar disso, a nota era por meio de uma proporção, tipo, se a gente tivesse acertado 30 em matemática, eu ficava com 9, uma coisa assim. Tendo dito essas coisas, também vale dizer que, basicamente, eu aproveitava todo o tempo que eu podia e ajustava. Ou seja, como eu disse, eu gostava de estudar a teoria e depois fazer os exercícios, certo? Digamos que eu não conseguisse estudar toda a teoria pela manhã e aí já tivesse que sair pra escola, me arrumar, enfim. Eu dava prioridade pra estudar a teoria, marcava os exercícios que eu teria que fazer e fazia, tipo, quando eu chegasse na escola. Às vezes eu chegava bem mais cedo do que a hora do começo da aula, então eu ficava lá fazendo. Outra coisa que eu fazia nessas horas, quando eu não dava pra estudar mesmo, eu não queria, era jogar o G1 Enem, gente. Eu acho que me ajudou muito a ser mais rápida, sério, válido. Agora sobre a minha reta final, assim, segundo semestre e semana antes do Enem. Quando chegou o segundo semestre, comecei a cair em mim que realmente o Enem tava chegando e eu ia fazer aquela prova e era o vale tudo. Então, eu fiz uma listinha de conteúdos, assim, tipo, eu pesquisei conteúdos que mais caem no Enem. Aí aparecem várias imagens. Eu só fui na fé que eu julgava que era mais importante e que eu não tinha muita ideia. Eram coisas que eu precisava dar conta naquele segundo semestre. Eu comecei a balancear as duas coisas, tanto estudar o que tinha sido dado no dia anterior, como que eu pudesse estudar dessa listinha. Eu lembro que eu usei o Geek, que é muito didático, ele vai aumentando a dificuldade, vai te mostrando exemplos, tem videoaulas, não sei o que, pra aprender estequiometria. Aí, ó, pasma, mão com açúcar. Além disso, eu comecei a aumentar o número de questões que eu fazia pelo Praticando Enem. Na verdade, eu não estipulava antes. No segundo semestre, eu comecei a estipular de 10 a 15 questões por dia, mesmo que eu tivesse que fazer à noite. Vamos fingir que isso não aconteceu. Troste. Eu também fui pra um aulão de revisão uma semana antes, o fim de semana antes do fim de semana do Enem. Não foi assim super, essas coisas nem nada, mas eu fui. Só tô dizendo o que eu fiz. Também uma semana antes ali eu já comecei a deixar os documentos, as canetas, até a roupa que eu ia separados. E também pra não se desesperar no dia. Enfim, todo mundo já diz isso, mas não custa nada eu reforçar, porque é sério, isso poupa muito a sua mente. Mais uma coisa que talvez seja errada de dizer, porque assim, você não deve ficar se desesperando antes da prova. Mas, o que eu fiz? E eu ganhei uma questão por causa disso. Tem uma imagem assim que é com todas as fórmulas de física, de todos os assuntos, enfim. E eu tinha lá no celular. E no carro, quando eu tava indo pro Enem, eu fiquei olhando assim, por causa dessa graça eu ganhei uma questão. Uma questão que eu totalmente não saberia. Eu totalmente não sabia aquela fórmula. E eu nem lembro, nem sei como é que eu fui lembrar na hora do Enem por causa daquela imagem. Mas foi por causa daquela imagem e eu acertei a questão. Chocada. Então, não tô dizendo que é o melhor, não tô dizendo que talvez vocês ganhem uma questão por causa disso. Mas ó, aconteceu. Tendo terminado de falar essas coisas, eu queria falar algumas dicas e considerações finais agora. Não tá por ordem de importância nem nada. Simulados são muito importantes. Por favor, façam o máximo que vocês puderem. Como já diz aquele ditado, não é mesmo? A prática leva à perfeição. Eu tô dizendo isso porque uma das coisas que mais me ajudaram foram os simulados da própria escola. Eu tinha feito tantas vezes, fora os simulados extras que eu fiz em casa, que quando eu fui fazer o Enem, parecia ser só mais um. É capaz de nem dar aquele nervoso. Você já tá tão familiarizado, mesmo que a escola de vocês não tenham, façam os do Hora do Enem, são muito importantes.
importantes. Eu sei que esse vídeo tá saindo meio tarde, mas ainda deve ter um ou dois pra vocês fazerem agora nesse segundo semestre. Provavelmente vai ter o da UOL de novo. Eu não tô sendo paga pra falar isso. Sério, façam, por favor. Mesmo que seja de outro lugar, mas aí já não garanto nada porque eu não fiz. Conheça a prova. Eu já disse isso antes, que eu fui procurar conhecer a TRI, conhecer o Enem, entender como é que ele funciona. Não dizem que pra você derrotar um inimigo, você tem que conhecê-lo? Conhecer os pontos fracos, pontos fortes? O Enem é o seu inimigo, de certa forma. Conheça a prova que você vai fazer. O que vale mais, o que vale menos. Conheça como é que pensa o Enem. Muitas vezes ele não quer só saber do seu conhecimento, ele quer saber da sua cabeça, se você é um bom cidadão, sabe? Enfim, isso é importante, tá bom? Se conheça. Conheça os seus próprios limites, conheça o seu modus operandi, conheça a maneira como você rende mais. Se você rende mais pela tarde ou pela manhã, como é o meu caso. Por exemplo, o emocional é muito importante. Se você sabe que você tem um ponto fraco ali na hora de fazer a prova, sempre dá uma palpitação, um nervoso, trabalha nisso. Tem muita coisa que, se conhecendo, já ajuda muito. Cuidado com distrações, principalmente quando estiver usando o YouTube pra estudar. Esse negócio de recomendados é danado pra te fazer se distrair. Quando tu vê, tu já tá assistindo um vídeo de um gatinho comendo uma bolinha e tu não sabe por quê. Já aconteceu muito comigo. E eu tô dizendo isso não só porque, você não pode perder nenhum tempo, você tem que usar todo o seu tempo pra estudar, mas porque procrastinação tem uma ligação direta com a depressão. Sério. E aconteceu muito comigo, de eu acabar perdendo uma manhã porque eu me distraí muito quando eu já tava na hora de ir pra escola. E eu me sentia mal com isso, eu sentia, meu Deus, eu gastei uma manhã, podia ter estudado isso, estudado aquilo, agora tá acumulado, não sei o quê. Gente, é a coisa mais normal do mundo acumular assuntos, tá bom? É humanamente possível dar conta de todos os assuntos muito bem, só saiba dar prioridades, isso que é importante, saber priorizar o que ali tá mais tenso pra você. Tá bom? De redes sociais, /celular. Teve um tempo que eu apaguei Snap, apaguei Instagram, apaguei WhatsApp até. Tudo porque eu sabia que tomava o meu tempo. Não quer dizer que você precisa se excluir do mundo. Se precisar, apaga o aplicativo, não precisa pagar a tua conta. Pelo menos eu vi assim, eu já me incomodava isso, então eu apaguei, tá? E eu acho válido. Desde que você não apague, saiba dosar o tempo que você gasta com isso, sério. Gente, mais uma coisa que eu fiz foi ir com uma amiga minha pro Enem. Se você tiver essa felicidade de ter um amigo, principalmente próximo, no mesmo lugar que você, vá junto, sabe? Tipo, eu fui dormir na casa dela e a gente foi juntas. E isso dá uma tranquilidade, porque a pessoa tá no mesmo barco que você, vocês se entendem e você não fica sozinha em casa com seus pais. Meu Deus, amanhã é o Enem, meu filho fica bem, dorme bem, você fica nervoso, você fica pilhado, você pensa, meu Deus, você não consegue dormir, você não tá descansado no dia seguinte. Então, se você puder fazer isso, faça, porque eu tenho certeza que me ajudou. Gente, eu sei que eu falei de distrações, tomar cuidado, mas é claro que nem todo dia você vai render, nem todo dia você vai conseguir estudar tudo que tinha que estudar, ou não vai conseguir estudar. Tem dias falhos e tudo bem com isso. O importante é você saber que você deu o seu melhor e não ficar encanando com aquilo, porque aí é bola pra frente, olha pro tempo que você ainda tem e não pro que você perdeu, porque já foi. Por exemplo, mais pro final do ano, segundo semestre, eu comecei a gasear algumas aulas, porque eu já tava cansada, porque eu não aguentava mais e porque eu comecei a ter problemas pessoais. Então, eu acho que eu nunca tinha gaseado aula na minha vida, mas no terceiro ano eu gaseei bastante. Assim, se respeite os seus limites, sabe? Não força quando não dá. Fazer piada com conteúdo ajuda muito a lembrar, certo? Até hoje eu lembro que álcool é hidroxila ligada a carbono saturado, porque eu fiz alguma piada com isso. E mais uma coisa que eu não sei se vai ser óbvio, as canetas são importantes. Primeiro, não economize no tanto de caneta que você vai levar. Eu levei acho que mais 5 pretas, claro que era preto. Mas o que eu ia falar não é isso. É importante prestar atenção no tipo de caneta que você vai usar pra cada coisa. Pra marcar no gabarito, você pega logo uma mais grossa. Nada de pegar aquelas fininhas, porque você vai passar muito tempo fazendo isso. E você sabe que tempo é uma coisa que você não tem no Enem. Pra fazer a redação, pega uma mais fina, pega uma melhor de escrever. Pra fazer as questões mesmo, você pega uma outra aleatória. É o ideal, assim, você ter 3. Uma mais fininha pra fazer a redação, uma mais grossa pra marcar no gabarito e outra normal, aleatória, pra responder lá as questões da prova. Outra coisa importante que tá todo mundo esperando, todo mundo perguntando, mistério, meu Deus, quanto ela tirou. Eu esqueci de dizer, mas tá aqui. Vou falar, gente, as minhas notas. No geral, eu tirei 778,6. Minha média geral, minha média aritmética. Alcancei o 800 que eu queria? Não. Mas eu cheguei perto? Cheguei. Então eu fiquei muito feliz com essa nota. Eu tirei 681,7 em natureza, 737,9 em humanas, 694,8 em linguagens, 818,6 em matemática e 960 em redação. Acho que ficou bem claro que matemática eu subi muito. Foram basicamente 300 pontos a mais. Natureza eu não aumentei essas coisas todas, mas foi perto de 700, então foi bom sim. Outra coisa que vocês também perguntaram muito foram quantas questões eu acertei, tá? Eu acertei, no geral, 131 questões, 131 de 180, 32 questões em matemática, 34 em linguagens, 36 em humanas e 29 em natureza. E como vocês acho que já sabem, com essa nota eu passei em primeiro lugar em Direito na Faculdade Federal daqui do Maranhão, em Medicina na lista de espera
Gente, eu acho que é isso. Espero não ter esquecido nada. Eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha ficado um vídeo completo. E é isso. Gente, assim, me dá uma dor só de pensar em quem tá passando por isso, porque foi muito complicado pra mim, por vários motivos. Foi intenso. Então, assim, eu gostaria de dar um abraço em vocês, assim, e de colocar no colo e dizer que vai dar tudo certo. Mas é um caminho que vocês vão trilhar sozinhos, meus bebês. Quando der certo, e se esse vídeo tiver ajudado, comentem aqui embaixo. Um beijo, tchau! Enfim, e aí eu usava muito